Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, do verso 23 ao verso 30. É sempre importante considerarmos os contextos em que os textos que estudamos estão inseridos. Por exemplo, no capítulo 19, nós temos um contexto relacionado à família, onde a mulher é considerada, nos primeiros versos, na relação com o homem, na forma como o homem, naquele momento da história, repudiava a mulher por qualquer motivo. Depois nós temos a relação dos filhos e aqueles que os filhos representam na relação familiar com o senhor da família. E chegamos ao contexto que inicia do 16 ao 30, a relação da família com o adquirir as riquezas. Na primeira parte desse trecho, temos o diálogo entre Jesus e aquele que Mateus chama de um jovem, que era rico, e a busca desse jovem pela vida eterna, e que Jesus aponta para ele que não é fazendo uma ou outra coisa boa que ele entraria no reino dos céus, mas é libertando-se daquilo que o oprimia, que o dominava, que o escravizava, que era o amor ao dinheiro, o amor, o compromisso exacerbado com a riqueza. E Jesus aconselha-o a libertar-se desta opressão, desse amor, dessa avareza, como elemento primordial para entrar no reino dos céus. Bem, e aí, em seguida a esse diálogo, temos duas partes que se apresentam do verso 23 ao verso 26 como uma resposta, uma interpretação genérica que Jesus faz do episódio, o diálogo entre ele e o jovem rico. E depois, do verso 27 ao verso 30, uma contraposição entre riqueza e pobreza presentes e a vida eterna futura. Então, essas duas partes, que vão do verso 23 ao verso 30, iremos tratar nessa oportunidade. Após o diálogo com o jovem rico, este deixa Jesus entristecido por ser dono de muitas propriedades e não estar disposto a abrir mão delas ou libertar-se delas. É sempre importante lembrar que nos chamamentos presentes no Evangelho de Mateus, este é o único caso em que Jesus exige daquele que deseja segui-lo o abandono, a renúncia às riquezas. Temos outros 3 exemplos de Pedro e André, João, Tiago e Mateus, em que eles deixam as redes, deixam a família, deixam o emprego na coletoria, mas não lhes é exigido a venda de todos os bens. O que a gente observa com isso, que não é uma regra generalizada, e sim trata-se daquilo que precisa ser deixado, que ocupa uma opressão, um primeiro lugar, aquilo que é para aqueles que desejam segui-lo, a coisa mais importante, e por isso precisam ser deixada. Ao longo do Evangelho de Mateus, nós vamos observar que esses discípulos que atenderam o chamado de Jesus e passaram a segui-lo, não venderam as suas propriedades. Por exemplo, Mateus reúne os seus amigos em sua casa e dá-lhes banquete com Jesus presente e seus discípulos. Pedro tem episódios onde ele está na sua casa com a sua sogra, outros episódios em que Jesus aparece em casa e não sabemos exatamente se é a casa de Jesus ou de Pedro, mas o importante é que a gente, para salientar nesse momento, que não é uma regra geral no chamamento de Jesus, mas que o objetivo sempre é, no chamamento,
apontar o problema, aquilo que é a causa da escravização do ser humano, aquilo que ele tem colocado o seu coração e por isso necessita de libertação. Então, diante desse diálogo entre Jesus e o jovem rico, no verso 23, Jesus faz uma interpretação genérica, dizendo: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Bem, então essa é uma interpretação genérica. Uma vez que o rico se apresenta a grosso modo como alguém que ama a sua riqueza e que não está disposto a abrir mão de 1 centavo da sua riqueza em detrimento de outro que precisa, ajudando, como por exemplo, temos Zaqueu em Lucas 19, que sendo um homem rico, abre mão de parte dos seus bens, ajudando os pobres e até mesmo devolvendo em forma de multa aqueles que ele defraudou. Zaqueu é um exemplo de um rico salvo, embora ele fique menos rico depois que passa a seguir a Jesus. Então, de uma forma genérica, tomando o rico do diálogo como exemplo, Jesus então fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque em suma, ou seja, a grosso modo, o rico é alguém que ama profundamente o dinheiro e as suas riquezas. Há exceções, claro, mas a grosso modo é feita uma interpretação genérica. Então, diante desse amor, desse apego, desse desejo exagerado de acumular cada vez mais, em detrimento de opressões e prejuízos alheios, Jesus então diz que dificilmente um rico, nas condições do rico do diálogo, entrará no reino dos céus. Verso 24. Bem, se ele diz no verso 23 que é difícil isso acontecer, no verso 24 ele já coloca como impossível. Verso 24 é dito: E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Bem, por meio dessa metáfora, dessa comparação, isso é uma ilustração, Jesus então coloca a impossibilidade. Se no verso 23 era difícil, no verso 24 é impossível, porque diante dessa metáfora é impossível um animal de grande porte passar pelo olho, pelo fundo, pelo buraco de uma agulha. O objetivo da metáfora é apresentar a impossibilidade disso acontecer. Muitas vezes as pessoas buscam explicações de que a agulha não seria agulha, o camelo não seria camelo, e etc, etc. E aí, com isso, eles fogem do objetivo primário da metáfora. A metáfora visa apresentar algo que é impossível, descrever e apontar a impossibilidade. Dificilmente, agora, impossível. O que será redito ou reafirmado no verso 26, onde vai fechar essa primeira parte, relacionando que aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, Jesus vai construindo um discurso para chegar ao ponto dos discípulos e seus ouvintes dizerem: então é impossível, então não tem mais jeito, para então apresentar a solução. Verso 25, como tenho dito: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, espantados, e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Então, o objetivo da construção do verso 23, dificilmente entrará no reino dos céus um rico, e por meio da metáfora do verso 24, é impossível um camelo passar por um buraco de uma agulha, essas afirmações levam os discípulos a exclamar: então ninguém pode ser salvo. Antes, o verso 24 fala reino de Deus, o verso 23, reino dos céus. É a expressão para a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas tentam encontrar uma variante para designar situações distintas,
mas na realidade, reino dos céus e reino de Deus, nos evangelhos, refere-se à mesma coisa. Reino dos céus omite a palavra Deus, que era muito comum entre os judeus fazerem isso, né? Omitir Deus para não caírem no pecado de pronunciar o nome de Deus em vão. Eles substituíam a palavra Deus por outra palavra que fizesse alusão a Deus, aquele que está sentado no trono, aquele que está nos céus, ou outras expressões semelhantes que fazem com que o ouvinte, leitor, entenda que ele está se referindo a Deus. No verso 24 não foi assim, mas no fundo trata-se do mesmo reino, não há dois reinos, né? Sempre observando que o reino é dos céus e não nos céus, né? Verso 25, então os discípulos reagem. Bem, quando eles reagem, eles têm em mente, provavelmente, Deuteronômio capítulo 28, versos de 1 a 14. Sugiro a você que gaste um tempo e leia Deuteronômio capítulo 28, verso 1 ao 14, para você compreender o contexto teológico em que estava inserido a mente religiosa judaica nos dias de Jesus. Ou seja, eles entendem a partir da interpretação de Deuteronômio 28 que a riqueza é uma evidência das bênçãos divinas. Se eu ando no caminho do Senhor, se eu sou fiel ao Senhor, se eu não sou um pecador como os demais, então as riquezas virão a mim como evidência das bênçãos e aprovação de Deus pela minha vida, pela minha conduta. Então havia uma interpretação, e hoje também existe, de que a riqueza é uma credencial de uma vida segundo a vontade de Deus, e que a pobreza e a miséria seriam então uma credencial de uma vida longe da vontade de Deus, no pecado, fora do propósito de Deus. Essa interpretação não se sustenta, porque a gente conhece ricos que não estão de acordo com a vontade de Deus e pessoas pobres que vivem piedosamente segundo a vontade de Deus. Mas os judeus nos dias de Jesus tendiam a considerar, a partir provavelmente de Deuteronômio 28, uma interpretação de que a riqueza é uma chancela de Deus para a vida do homem de acordo com a sua vontade. Bem, então, diante disso, se o rico dificilmente vai entrar no reino dos céus, e pela metáfora da agulha e do camelo, de forma impossível entrará, então a exclamação dos discípulos é: então ninguém será salvo. Se o rico, com a sua chancela das bênçãos, que teria uma vida supostamente de acordo com a vontade de Deus, não entra, o pobre, então, muito menos. Então leva os discípulos a afirmarem: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem sobra? Né? Não sobra ninguém. E aí tudo isso é preparado para Jesus, então, no verso 26, afirmar para eles, dizendo: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, toda a construção é para levar os discípulos a, impressionados, dizerem que é impossível ser salvo. Para Jesus, então, mostrar que é realmente impossível para os homens ser salvo. Ou seja, se depender dos homens, quem vai ser salvo? Ninguém, nem o rico e muito menos o pobre. Mas para Deus tudo é possível, porque Deus transforma o ser humano. Deus transformou Zaqueu, Deus mudou o coração de Zaqueu. E assim ele pode mudar o coração de qualquer rico, de qualquer pobre, de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer indivíduo, fazendo com que este ame as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, siga Jesus, coloque as palavras de Jesus em primeiro lugar na sua vida e todas as outras coisas sejam colocadas em segundo plano. Ou seja, essa é uma ação divina no coração do homem. Essa transformação é produzida por Deus. Para Deus, tudo é possível. Para Deus é possível transformar qualquer ser humano. O poder de Deus pode mudar qualquer ser humano. Mas aos homens é impossível mudar-se. Por exemplo, a pergunta do jovem: o que eu devo fazer de bom
para ganhar a vida eterna, ou seja, nada poderia ser feito de bom. Era necessário uma transformação no seu coração, na sua visão das coisas, na forma como ele via o outro. Essa transformação precisava acontecer dentro do coração dele, dentro do interior, ou seja, claro, no seu interior, para que ele vivesse uma vida segundo a vontade de Jesus. Não há nada que ele pudesse fazer, uma obra, e sendo rico poderia fazer muitas boas obras, muitas ações boas. No entanto, a salvação não está no fazer uma ação boa, mas está numa mudança interior que é produzido por obra de Deus no coração do homem, que permite, que deseja, que aceite. Por exemplo, no caso do jovem rico, ele teve a oportunidade de libertar-se. Jesus deu a ele a oportunidade de deixar Deus libertá-lo e transformar a sua vida. Jesus deu as coordenadas, indicou o caminho, e no final a decisão foi dele. Ele decidiu não abrir mão das suas propriedades, ele decidiu continuar escravizado às suas riquezas. Então, no final, a decisão foi dele. Se ele decide sim para Jesus, Deus faria a transformação no seu coração. Mas, como ele decidiu não, a transformação não foi feita. A decisão final foi do jovem rico. E aí a gente chega, a partir do verso 27 ao 30, uma segunda parte desse trecho de explicação sobre o episódio do diálogo entre Jesus e o jovem rico, em que contrapõe-se as riquezas e pobrezas do presente com a vida eterna futura. Verso 27. Então lhe falou Pedro. Pedro é o representante, ele fala como líder dos discípulos. Não é que só Pedro pensa ou tem iniciativa de falar ou é intrépido. Pedro é o representante dos apóstolos. Então, quando Pedro fala não em nome de si mesmo somente, mas em nome de todos. Tanto que a resposta será dada a todos, porque ele fala coletivamente, ele fala em nome do coletivo, ele fala em nome dos discípulos. Então lhe falou Pedro, eis que nós, não eu, ele não diz, eis que eu, mas nós, porque ele está falando em nome do nós. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pois bem, a colocação aqui é deixamos. Eles não venderam, mas eles deixaram. Deixaram como exemplo, como demonstração de uma libertação daquilo que eles deixaram. E assim como Jesus disse ao jovem rico, no verso 21, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, a promessa do tesouro no céu, Pedro, em nome dos discípulos, agora quer saber o que eles vão ganhar. Se ao jovem rico foi prometido tesouros no céu, e nós? O que nós vamos receber em troca daquilo, da ação que fizemos? Não de vender tudo, mas de deixarmos tudo. Esse deixar tudo não é um deixar definitivo, pois vemos Pedro e os discípulos de volta nos seus relacionamentos familiares. Pedro em casa com sogra, com esposa e com família. Então, esse deixar tem o sentido de colocar em segundo plano e não de abandonar completamente. Isso fica evidente nos evangelhos quando nós lemos que eles não abandonaram completamente, mas eles deixaram para um alvo, para uma conduta, para um objetivo maior. Deixaram quando era necessário deixar e não deixaram permanentemente. E aí ele continua buscando em nome dos discípulos qual é a recompensa que eles teriam por terem colocado essas coisas em segundo lugar. Jesus lhes respondeu no verso 28, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, e aí é interessante como Mateus vai escrever essa afirmação, ele não diz vós os discípulos, vós os 12, mas ele diz, vós os que me seguistes. Com isso, ele está se dirigindo a todos aqueles
que tomaram a decisão de seguir Jesus, de deixar aquilo que era necessário deixar para seguir Jesus. Então é uma palavra não apenas a Pedro ou ao colégio dos apóstolos, aos 12, ou aos discípulos, mas a todos aqueles que deixaram e passaram a segui-lo. Então ele diz, temos aí uma aplicação pedagógica da pregação mateana, que não é uma palavra de Jesus apenas, não é uma palavra de Jesus apenas para Pedro ou para os 12, mas é uma palavra de Jesus para todos aqueles que o seguem, né? Jesus lhes respondeu a eles: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. É interessante que no Evangelho de Mateus sempre aponta, não apenas aqui, mas em outros momentos, apontam para uma vinda futura, para uma conclusão futura, né, da vinda do Filho do Homem, quando ele vier, ou seja, no Evangelho de Mateus fica claro que haverá uma próxima vinda, um próximo momento onde as promessas, onde as profecias serão plenamente concretizadas. Então há sempre uma indicação futura. O Filho do Homem virá, voltará, haverá um segundo momento, e aí sim, nesse segundo momento, as profecias se concretizarão, ou seja, serão regeneradas todas as coisas, estabelecerá o reino dos céus, o reino de Deus. Então ele diz, quando isso acontecer, vocês se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Bem, a expressão julgar as 12 tribos de Israel provavelmente tem um sentido também de governo, né? Não apenas de ser juiz, embora muitas vezes o julgamento entre os discípulos é algo condenável. Então a gente pode entender também que existe uma nuance aqui para governo, julgar, governar. E eu acho que eu preferiria essa inclinação do governo, né? Vocês participarão do governo, vocês governarão comigo na regeneração de todas as coisas. E verso 29, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, e aí na Almeida Revista Atualizada, na minha está entre colchetes, mulher, certamente não pertence a palavra mulher aqui ao texto original, aos manuscritos mais antigos, mas é provável que é um acréscimo tardio, né? Então por isso está entre colchetes na Revista Atualizada, então a gente não vai considerar. Além do mais, o número de deixar aqui é 7, e mulher quebraria o número 7. E o número 7 é um número muito utilizado no Evangelho de Mateus para expressar a totalidade, a plenitude. Com isso, ele está dizendo deixar todas as coisas, deixar tudo. E o número 7 indicaria esse deixar tudo. E a palavra mulher quebraria essa metáfora, esse símbolo do completo no número 7. Então a gente ignora, porque já que não pertence aos textos mais antigos, também quebra a simbologia do 7 muito presente no Evangelho de Mateus. Então, relendo, verso 29. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, está aí a promessa que Pedro pergunta, né? Nós deixamos tudo, o que será de nós? Então, além de participar do governo, na vinda do Filho do Homem, também receberão muitas vezes mais, em outras traduções vão apresentar, em outras versões 100 vezes mais, que é uma metáfora para muitas vezes mais, e herdará a vida futura, a vida eterna.
E aí o verso 30 finaliza dizendo: porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Bem, nós temos aí duas possibilidades de interpretação dessa finalização. Quem seriam os primeiros no nosso texto? Pode ser os ricos, a partir do diálogo entre Jesus e o jovem rico. E os últimos seriam os pobres. Também pode ter o significado de que os primeiros seriam os discípulos, que deixaram tudo e se tornaram seguidores de Jesus como primeiros discípulos, mas que, se não mantiverem a fé, a perseverança e não andarem nos caminhos de Jesus, poderão se tornar últimos. Outros, depois deles, poderão mais fielmente viverem e se tornarem primeiros. Então você tem uma conclusão, tanto do ponto de vista histórico, os ricos e os não ricos e os pobres, quanto na comunidade cristã você tem aqueles primeiros convertidos, que muitas vezes se sentem superiores aos convertidos depois, mas que não vivem uma vida plena, perseverantemente, como Jesus estabeleceu e nos ordenou. Assim, o ensino se refere tanto ao momento, à questão social, quanto à questão da igreja. Na igreja, há primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros, devido à ausência de uma vida perseverante nos caminhos do Senhor. Então, essa conclusão fecha tanto um ponto quanto o outro. Eu sugiro interpretarmos as duas possibilidades, considerarmos as duas possibilidades, tanto na questão social quanto na questão eclesiológica. Um abraço.